Eita, me perdoem, meus amigos, me perdoem. Vou até deixar aqui no chat. Meus amigos, foi sem querer mesmo, me desculpe. É porque aqui deu. Travou, foi tudo. Eu não tava vendo nada, eu não sabia com quem eu tava falando. Eu até vi um comentário depois aí do Subtenente Kleber. Ele comentou: não, tá tudo ok e tal, mas eu não tinha como ver. Eu só vi depois que eu reiniciei. Quando eu abri o navegador de novo foi que eu vi, sabe? Mas na hora não dava, não tinha como eu saber. Aí por isso ficou como se não tivesse online. Pra mim eu não tava vendo nada. E aí, Cris, beleza? Ó, pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar logo porque muitos de vocês que vão chegar ainda já viram o que é que eu vou falar até chegar na Idade Média. Então eu vou dar uma adiantada para quem for assistir depois, beleza? Na aula anterior, para quem estiver chegando aí quando a palestra já estiver postada, na aula anterior a gente parou no advento de Cristo. E qual que era o fundamento da aula anterior? Era mostrar para vocês como é que era a cosmovisão, como é que era a forma mentis do homem antes do advento de Cristo. Ou seja, qual que era o cosmion, como diz o Eric Wegelin. O cosmion é a relação simbólica, a imaginação simbólica do homem que o coloca perante o cosmos. Como ele vê assim, o que é essa realidade? Onde eu estou nela? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não devo fazer? Qual é a minha relação com a divindade e com a realidade? O cosmion do homem antes do advento de Cristo era um. Com a vinda de Cristo, isso dá uma virada de 180 graus e a coisa muda completamente, né? E como eu mostrei para vocês, antes do advento do Cristo, tinha lá o pessoal sacrificando bebês, por exemplo, sacrificava animais, rituais de magia, enfim, todo tipo de coisa era feita para poder adivinhar o futuro, para poder manipular resultado de guerra, para poder conseguir uma boa colheita, para poder evitar que um eclipse ocorresse, como eu mostrei em alguns slides para vocês anteriores, né? Deixa eu recuar aqui só para vocês terem uma ideia. Aqui, por exemplo, eu mostro, no início, né? Eu mostro o pessoal sacrificando bebês a Baal ou Moloch, dê o nome que você quiser. Aqui você vai ver, tem um cara segurando o bebê e colocando, entregando para Baal. Aqui embaixo, nessa pira que ficava no ventre dele, como vocês vão ver no slide seguinte, era onde os bebês eram sacrificados. Isso era feito para poder você conseguir uma boa colheita, para poder ter um melhor resultado numa guerra, para conseguir algum favor divino, coisa desse tipo. Eles tinham que sempre sacrificar algo, e esse sacrifício, como o sacrifício ele tem que ser sacrificado, então ele envolvia certo sofrimento, né? E aqui no slide seguinte eu mostrei os astecas, porque muitas pessoas acreditam que o motivo pelo qual não se faz mais isso hoje, ou pelo menos acredita-se que não se faz hoje em dia, nos dias de hoje, é porque os tempos de antes eram outros, e lá era outra época, e hoje o tempo já passou, portanto, esse tipo de coisa não ocorre. Eu mostrei no slide dos astecas, que foram encontrados em 1300 e pouco, ou seja, um dia desse, né? E eles estavam fazendo as mesmas coisas que os povos anteriores faziam. Por quê? Porque não era uma questão de tempo, não era cronológico, era uma questão de um fator civilizacional. Alguma coisa ocorreu, foi apresentada para as pessoas que mudou a percepção delas, mudou o cosmion delas, mudou a relação que elas tinham com a divindade, entendeu? Coisa que os astecas não haviam sido apresentados, por isso que eles faziam as mesmas coisas dos povos pré-cristãos, né? E, sim, aqui no Império Romano eu faço a pergunta, eram os deuses governantes? E a resposta era sim, porque as religiões pré-cristãs, elas eram religiões de Estado, eram religiões civis. Por quê? Todo povo pré-cristão, ele confunde. Quando você fazia a pergunta, como foi que surgiu o universo? A resposta que eles davam sempre culminava na criação da própria tribo dele, do próprio povo dele. Era sempre assim, o Deus X brigou com o Deus Y. Quando ele venceu o Deus Y, ele veio e criou o primeiro de nós, que foi fulano de tal, que criou a linhagem real. Ou seja, a linhagem real daquele povo terminava numa linhagem divina, ou seja, com a relação do próprio cosmos. Então a religião que explicava a estrutura da realidade também justificava a ação daquele governante. Por isso que a religião era civil, coisa que não ocorre com o advento de Cristo. A gente dá esse cavalo de pau, onde o cristianismo é a primeira religião de todas, onde explicitamente o representante maior dela, né, o próprio Cristo, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Você dá a César o que é de César, ou seja, o governante civil, ele recebe o que é devido a ele. Agora você dá a Deus o que é de Deus. Você não dá a Deus o que é de César, porque são duas coisas diferentes. E isso é melhor aprofundado no Conto das Duas Cidades, de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele aprofunda esse dito do Cristo
ao fazer essa alegoria de duas cidades. O Marcos Varrão, que era um pensador, se não me engano, ele era romano, ele dizia que um dos motivos pelo qual o Império Romano caiu, né, que o Império Romano ele se converteu ao cristianismo e pouco tempo depois ele ruiu, né, se desfez como império. E as províncias que ficavam distantes continuaram atuando como tal. Até porque a informação demora para chegar, né? Quando o imperador cai, como as províncias ficavam distantes, não tinha internet, não tinha esse negócio, a informação levava décadas para chegar. No entanto, quando a informação chegou para nessas províncias distantes, os seus representantes, os seus mandatários do imperador, eles continuaram a atuar lá, porque eles eram nobres, e família nobre, a função de um nobre é uma função militar. Ao contrário do que as pessoas pensam hoje em dia, as pessoas pensam que um nobre era um cara que vivia engordando, era uma espécie de rei momo, entendeu? Ele fica engordando lá e descendo chicote nas costas dos outros. Não é assim. Um nobre, ele, quando havia guerra antes, um camponês não era obrigado a ir para a guerra. Ele até poderia ir se ele quisesse, mas ele não é obrigado. Quem tem que ir para a guerra são os nobres e os militares, né? Porque eles vivem para esse tipo de coisa. O nobre vive em treinamento de etiqueta, treinamento intelectual e treinamento de guerra, né? Não só formação militar, não só combate direto, como estratégia também. E partindo disso, quando eles receberam as informações que não, o império caiu, beleza, o que eu sei fazer é lutar. Então eu faço o seguinte, a minha província tem aqui, né? Tem gente que planta isso, tem gente que planta aquilo, tem gente que produz roupa, sapato, enfim. Aí ele diz para as pessoas que vivem lá na sua província, ele faz, pessoal, quem quiser ficar aqui no meu domínio, vai ter a vantagem de eu dou proteção. Aqui a gente tem as muralhas, tem o meu território, e a proteção quem fornece sou eu. Desde que vocês paguem 30% lá da colheita de vocês e tal, do apurado de vocês, caso você preste algum serviço, eu garanto a vocês, não vai vir saqueador, não vai vir nada disso não. E a lei aqui dentro impera. A gente vai fazer uma lei e vai organizar os nossos feudos de acordo com os nossos interesses aqui. E o pessoal, obviamente, topava, né? Porque viver fora dos muros dos feudos era viver entregue ao caos. Não à toa que a gente vê aquelas lendas antigas, né? De pessoas como... Tem uma lenda que é até mais antiga do que esse período, mas serve para ilustrar, que é a lenda da cama de Procrusto. Que Procrusto, ele era um titã, é uma lenda muito velha, né? Que ele era um titã que ele vivia fora das muralhas da cidade. E quando ele encontrava você, ele te levava para a cama dele e tentava te encaixar na cama. O problema é que é o seguinte, ou você era muito grande, ou a cama era maior que você. Mas ele sempre arrumava uma maneira de tentar encaixar. E quando ele fazia isso, ele não mexia na cama, ele mexia na estrutura de você. Ou seja, ou ele te cortava as cabeças e os pés, ou ele te cortava no meio e esticava, né? Isso era só uma representação era uma maneira que os povos antigos tinham de dizer que fora das muralhas da cidade havia o caos, porque havia saqueadores. Se você estivesse lá com a sua família plantando fora das muralhas, se eu passasse com um bando de 8 caras bêbados e capazes de empunhar uma espada, a gente simplesmente tomava as tuas coisas, dava um pau e te matava, estuprava tua filha, enfim, era esse tipo de coisa que acontecia, né? Aí as pessoas, para evitar esse tipo de confronto, entravam nos muros da cidade, pagavam os seus impostos e ficavam lá. Isso foi basicamente o feudalismo. E é dentro dessa estrutura econômica que a gente vai ver aflorar o período que é conhecido como Idade Média. Que ele foi pautado, a forma mente do homem da Idade Média foi pautada pela interpretação do Santo Agostinho, onde ele diz, existem duas cidades, né? Ele respondendo ao Marcos Varrão, que o Marcos Varrão dizia que o Império Romano caiu porque se converteu ao cristianismo. Ao se converter, o Império Romano separou o poder de Estado, o poder temporal, do poder eterno, do poder eclesiástico. E ele dizia que isso é um erro, porque diminui a força do Estado e, graças a isso, acabou enfraquecendo o Império, que permitiu que os bárbaros, acabaram as invasões bárbaras, culminassem na queda do Império, né? Talvez ele tenha razão. Eu, particularmente, até acredito que tem alguma correlação. No entanto, eu não estou dizendo que está certo juntar o poder de Estado com o poder eclesiástico. Só estou dizendo que, talvez, se o Império tivesse mantido a sua estrutura pré-Império, ele conseguiria vencer a guerra. Porque tem certas coisas que Estados totalitários podem fazer, que Estados livres não podem, né? Sim, continuando. O Santo Agostinho, a internet tá meio ruim aqui que eu tô vendo. Deixa eu ver como é que tá os comentários aqui. Beleza, Rafa? Valeu aí, meu irmão. Rafa tá presente aqui. Cris também. Vamos lá. Deixa eu continuar. Eu acho que tá tudo ok. Pessoal, eu peço a vocês que compartilhem de novo. Eu sei que é um saco. Meu Deus do céu, essa internet tá caindo. Não é possível, cara. Ai, 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 ai. Será que tá ok? Aqui tá ok, aqui tá mostrando que tá ok. Vou continuar. O que acontece? Santo Agostinho, ele diz assim para o Marcos Varroli, mas é diferente. A gente não pode misturar as duas coisas. Como o próprio Cristo disse, a gente dá a César o que é devido a César.
o imposto, o respeito à autoridade, o respeito às leis, e a gente dá a Deus o que é devido a Deus. A gente não pode dar a Deus o que é devido a César, porque César é homem. Homem não é para ser cultuado. E essa interpretação, esse aprofundamento, ele, como eu falei, ele vai moldar o imaginário do homem da Idade Média. A Idade Média aqui eu apresento para vocês entre 476 depois e até 1492 depois de Cristo. Dependendo do autor que você estiver lendo, ele vai mudar um pouquinho essa data, mas não é muito diferente disso não, é mais ou menos uns 1000 anos que ela dura. E o homem da Idade Média, ele entende que o drama cósmico ele já está todo dado, através da Escritura, através do advento de Cristo, já está tudo lá, não há nada de novo na Terra. Tudo o que aconteceu vai acontecer de novo, e o que... É isso aí, vocês entenderam. Eu não vou me enrolar com essa passagem não, é de Eclesiastes. E o que acontece? A função da gente aqui é usar as nossas faculdades mentais, desenvolvês-las, para daí então a gente buscar o que Deus quer. O que Deus quer que a gente faça. A gente vai entender o nosso lugar no mundo dentro desse drama cósmico que já está dado por Deus. Essa era a visão da Idade Média. Não à toa que tudo dela é voltada para Deus, né? Ou seja, a cidade que, por se importar com Deus, esquece dos homens. É a cidade de Deus. A cidade dos homens, ela faz exatamente o contrário. Por se voltar para si, por se voltar tanto para o homem, ela acaba esquecendo de Deus. E a gente vai ver que isso ocorre perante a história assim, inúmeras vezes, sabe? Aí alguém pode se perguntar, então dentro desse contexto da Idade Média lá, que aflorou, foram 1000 anos, onde a igreja ela tinha um poder que era quase um poder político. Eu até admito quando as pessoas fazem essa crítica, né? Eles dizem assim, a igreja tinha um poder sobre os reis, poder militar. É uma interpretação errada, mas eu consigo entender como é que o cara chega a essa conclusão. Porque não é como se o Papa, quando ele desse uma ordem, o rei obedecia, porque se ele não obedecesse, ele ia para a fogueira. Tem muita gente que pensa que é assim. O Papa ia lá com a sua guarda e vamos botar esse rei na fogueira porque ele me desobedeceu. Não era isso que acontecia. O que acontece é o seguinte, do mesmo jeito como eu sou submisso à autoridade, por exemplo, do meu pai e minha mãe, hoje em dia, eles não têm... Se eu quisesse me opor à autoridade deles, eu me oporia e não haveria consequências, porque ele não tem como me parar. No entanto, eu me submeto por respeito. Quando um rei da Idade Média, ou melhor dizendo, quando um senhor feudal da Idade Média se submetia à autoridade do Papa, não era porque o Papa poderia pegar ele, dar uma surra ou botar ele na fogueira. É por uma questão de respeito, porque o Papa é a representação de Deus aqui na Terra. Então, assim, é melhor... Bom, eu, na dúvida, eu vou respeitar esse cara. Não à toa que a gente via, que não foi nem na Idade Média, mas a gente via aquele Bossuet, que tem gente que diz que o nome dele é Bossuet, que ele passava verdadeiros sabões nos reis, assim, era uma bronca arretada que ele dava na frente de toda a corte, e o rei ficava, não, senhor, me desculpe e tal, não sei o que. Esse tipo de coisa acontecia por quê? Porque ele podia dar uma pisa no rei? Não, porque o rei, pô, o cara tem ligação sacerdotal, assim, ele não era sacerdote não, mas, assim, não, eu não vou desobedecer um cara desse, eu não quero ter problemas no além-vida, entendeu? Aí alguém pode se perguntar, o que aconteceu então com aqueles povos que tinham aquelas visões, que tinha aquela visão pré-cristã, os pagãos, melhor dizendo. Esse pessoal simplesmente sumiu? Não, ele estava lá na Idade Média. Não era tão proeminente, não tinha influência política, mas sobreviveram na Idade Média também. Sobreviveram de forma velada. Eles sobreviveram nas corporações de ofício, como vocês podem ver aí no slide, né? Aqui nesse slide a gente só tem o quê? Uma corporação de ofício de padaria. Eu peguei essas duas imagens da Wikipédia, né? Uma corporação de ofício de padeiros, que é literalmente uma padaria, e uma corporação de ofício de sapateiro, que é uma loja de calçado, vamos dizer assim. Alguém pode se perguntar qual a diferença disso para uma loja normal de calçados. Porque hoje em dia isso é coisa de moderno, é coisa de modernidade. Você chegar e dizer assim, você quer ser o quê quando crescer para o seu filho? Seu filho vai, eu quero ser médico, quero ser engenheiro, eu quero ser, sei lá, advogado. Isso aí é coisa de gente moderna. Na antiguidade não era assim que funcionava. Na antiguidade era, o seu bisavô foi sapateiro, ele ensinou o ofício para o seu avô. E o seu avô foi sapateiro e ensinou o ofício para o seu pai. Seu pai foi sapateiro, sabe o que é que ele vai te ensinar? Pronto, exatamente isso. Você vai ser sapateiro também. As profissões eram passadas de pai para filho. E o que é que acontecia? Como as pessoas, o ensino não era voltado assim, ninguém entrava na universidade porque eu vou me formar para pegar um diploma e depois eu já pego logo após para depois pegar o pós-doutorado e fazer o concurso e entrar não sei aonde. Isso não existia. Quando a pessoa entrava na universidade é porque ela queria um ensino acima do normal, ou seja, eu vou dedicar minha vida aos estudos,
Aí esse pessoal era afastado e ia para a universidade. Um cidadão comum, ele tinha um conhecimento para a sua vida prática. Ele aprendia, por exemplo, aprendia a sua profissão, para poder ajudar lá o seu pai, o seu avô, enfim. E dentro desse ensino do ofício, que eles criavam essa rede de contatos, né, trocavam experiências, como por exemplo na profissão de sapateiro, tinha lá o sapateiro do feudo X, tinha contato com o feudo Y, às vezes eles se encontravam, trocavam informações, aprendiam a aprimorar os seus produtos e também repassavam conhecimentos extra. E era nesse ambiente de repassar conhecimentos extras que sobreviveu o esoterismo, que sobreviveu essa mentalidade pagã, pré-cristã. Foi daí que foi passado simbolismo de astrologia, simbolismo, enfim, toda essa estrutura pagã, todas essas informações eram repassadas nessas corporações de ofício, onde o homem aprendia. Existe um pedagogo hoje na América, eu me esqueci o nome dele, que ele diz o seguinte: eu só posso ensinar um homem aquilo que ele quer aprender. Aí o método dele é muito curioso. Ele faz assim, ele pega um rapazinho e faz: olha, você gosta de quê? Por exemplo, eu gosto de futebol. Aí ele faz: beleza, eu vou te ensinar só futebol. Agora eu vou te ensinar tudo que tu precisa aprender só ensinando futebol. Agora faz: como é que é isso? Ele ensina física para o menino na hora de ensinar o menino a chutar e fazer a bola com efeito, dar aquele efeito de Roberto Carlos, né? Aí ele ensina, para fazer aqui tu tem que fazer assim, assim, tu tem que calcular isso. Aí ele ensina física. Aí ele ensina matemática para, sei lá, calcular quantos jogadores e gol e esse tipo de coisa. E ele vai ensinando todas as matérias que o menino precisa aprender em função do futebol. Uma corporação de ofício fazia mais ou menos a mesma coisa. Claro que ele não fazia, a gente não tinha, sei lá, 11 matérias, 12 matérias, 15, mas a corporação de ofício ensinava aquilo que o homem precisava aprender através daquela profissão. E aí, onde sobrevivem o paganismo, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Deixa eu ver como é que tá. Bom, me parece tudo ok, né? Vamos continuar. Aí, nessas corporações de ofício, uma em especial se destacou, que é a corporação de pedreiros. Um pedreiro da Idade Média, ele era um misto de três coisas. Ele era um engenheiro, ele era um pedreiro mesmo, porque trabalhava a pedra, e também era um arquiteto. Ele também fazia, ele fazia um certo design, sabe? Não é uma coisa aleatória, né? E essa corporação se destacou por diversos fatores, né? Primeiro porque você não vai obter tanta riqueza produzindo pão quanto você produzindo castelo. Você certamente, ao produzir castelo, você obtém muito mais riqueza do que alguém que produz pão ou sapato. E também, para poder você produzir castelo, demanda uma quantidade de conhecimento muito maior do que para produzir pães ou sapatos. Portanto, o pessoal que estava habilitado a entrar numa corporação de pedreiros era um pessoal muito mais gabaritado do que o pessoal que estava habilitado a essas outras duas corporações que eu citei. Isso, de certa forma, já garantia que fosse uma certa elite intelectual, não era um pessoal estúpido que estava ali. Não dizendo que os outros também eram, mas assim, era um pessoal mais qualificado. E dentro desse ambiente, como demandava muito mais inteligência, era como se fosse permitir um certo diletantismo nas culturas pré-cristãs. E daí o pessoal começou a aprender esse paganismo dentro dessa corporação de ofício de pedreiros, que se chamava literalmente maçonaria. Só que esses caras, eles eram maçons de pedra, que hoje em dia a gente ouve falar em Freemason, ou maçom livre, ou franco-maçom. Um franco-maçom, ele difere de um maçom de pedra, porque essas corporações de ofício, como eu citei para vocês, elas eram corporações de pedreiros. E dentro do ofício de ser pedreiro, era ensinado o simbolismo pré-cristão. No entanto, isso ganhou tanto, como é que eu posso dizer, tanto prestígio perante as elites, perante a nobreza, que acabou que as pessoas começaram a integrar essas corporações de ofício não para aprender o ofício, mas para aprender esoterismo. E é aí que esse pessoal deixa de ser maçom de pedra e vira franco-maçom, ou freemason, ou maçom livre. Porque eles só estão indo não em busca do ofício, mas estão indo em busca desse conhecimento oculto, de estudo de esoterismo, ocultismo, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de ensino, de cultura, ele vai cada vez mais ocupando a mente das elites, né? Tanto da elite intelectual, quanto até da nobreza, inclusive. Inclusive isso acaba culminando em algumas cisões, né? A Inglaterra, por exemplo, porque, como eu falei para vocês, existia uma relação do rei de obediência, ou de pelo menos de prestar atenção
naquilo que os padres, os bispos e o Papa diziam. Um rei não ousava ir de encontro, não era muito comum, não era muito bem visto um rei ou um seu feudal, até porque a população era cristã. Portanto, é de bom tom que você mantenha a população com identificação com você, já que você é um governante vitalício, né? Então, assim, é de bom tom que você tenha, que a população olhe em você e diga assim, não, este é o meu rei, eu me identifico com esse senhor feudal, ele me representa, porque ele é gente como eu, ele tem uma cosmovisão igual a minha. Ninguém usava o termo cosmovisão, mas era isso que a pessoa queria dizer. Ele enxerga a realidade como eu enxergo, só que ele é um homem mais capacitado, ele é um homem que pode ficar à frente de um combate, que pode gerir um reino, coisa que eu não posso, mas eu me identifico com ele. Ele é como é que eu posso dizer, uma versão muito melhor de mim mesmo. No entanto, havia alguns reis que queriam ir contra isso, né? Porque como eu falei lá no começo, existe realmente essa divisão que o cristianismo cria entre poder terreno, né, poder temporal e o poder divino, ela amarra um pouco as mãos do poder temporal, sabe? Ela impede que o poder temporal possa fazer coisas que vão longe demais. E alguns reis não gostavam disso. É daí de onde surge, por exemplo, a igreja anglicana, né, que é uma versão protestante da Inglaterra. Porque dentro da igreja católica, alguns grupos queriam se soltar, se descolar daquela coisa do Papa, e daí eles criavam suas próprias versões. O anglicanismo, a igreja anglicana é isso. O rei fazendo assim, não, peraí, eu não estou desobedecendo a igreja não, mas só que eu estou obedecendo esta igreja aqui, a nova que eu criei agora. Sabe? E esse evento vai acabar culminando em inúmeras outras coisas, como a gente já viu por aí, né? Eu não vou entrar nesse assunto, porque eu também não quero criar nenhuma polêmica quanto a isso, não. Mas o ponto é o seguinte, essa visão esotérica da realidade, essa visão ocultista, ela acaba tomando a mente das elites intelectuais, inclusive da nobreza. E isso acaba culminando nisso que a gente chama de renascimento. Que eu faço a pergunta, renascimento de quem ou o quê? O que é que renasceu no renascimento? O que renasce é a visão pré-cristã. Como eu disse, Santo Agostinho, ele dá a interpretação que vai pautar a Idade Média. A cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus é aquela que, por olhar tanto a Deus, ela esquece do homem. E a cidade dos homens é, por olhar tanto a si, ela esquece de Deus. E no Renascimento, o homem, porque dizem assim, não, é o renascimento do homem no centro. A gente vai ignorar Deus agora e vai botar o homem no centro. De certa forma, não está errado dizer isso, não. O homem vai começar a passar a ser o centro da história. E nesse processo, a gente vai começar a esquecer de Deus. E a prova de que o Renascimento, as pessoas gostam de acreditar, ou pelo menos a gente é ensinado, que o Renascimento foi uma era de crescimento científico e do fim do obscurantismo e esse tipo de coisa. O que, assim, não é muito verdade. A prova disso é que os representantes do Renascimento e do Iluminismo eram todos eles praticantes de alquimia, de quiromancia, de astrologia, esse tipo de adivinhação, olhando os astros, esse tipo de coisa. Como, por exemplo, Descartes, Newton, o próprio Da Vinci, que Da Vinci já quase na idade moderna. Mas esse pessoal, eles praticavam coisas de ocultismo mesmo, praticavam alquimia. E, no entanto, a gente gosta de acreditar que eles não, ali era só ciência, era só tipo engenharia e coisas desse tipo. Não era assim que acontecia, tá? E o que é que acontece? Essa visão que eu falei para vocês de entender a realidade agora como colocar o homem no centro da estrutura da realidade, começa a reavivar aquela visão pré-cristã, onde a religião do Estado precisa ser, a religião precisa ser parte integrada do Estado. Ela precisa voltar àquela estrutura de religião civil. E o Thomas Hobbes, que é o autor do Leviatã, ele diz, o responsável por aquela frase que tem na música da Pitt, né? O homem é o lobo do homem. O Thomas Hobbes, ele dizia que a gente vivia num estado constante de guerra de todos contra todos. A única maneira da gente parar com essas guerras de uma vez por todas, vocês vão ver essa mesmíssima afirmação nos tempos modernos, na terceira aula lá na Confraria do Vital, só que dita de outra forma e por outra pessoa. O Hobbes dizia que a única maneira de se acabar com essas guerras é se a gente, todo mundo que está brigando aqui embaixo, escolhesse um único indivíduo. Obviamente que a gente ia pegar o mais capacitado de todos, o mais fodão, e ia dizer assim: fulano, todos os poderes estão aqui na sua mão, é seu, haja com prudência, mas a gente vai obedecer a seja lá o que você quiser, o que você disser. Ou seja, esse cara seria um ditador.
E esse cara teria que ter os poderes tanto de Estado quanto poderes eclesiásticos, né? Como vocês podem ver na própria capa aqui, vocês estão vendo essa é a capa original, né? O título original é até curioso, ó, tem Leviatã ou a matéria ou a forma do poder. Tá difícil de ler porque tá bem pequenininho aqui. Deixa eu ver se não dá pra ler, fica pequenininho aqui na tela, pra mim é pequenininho, mas você consegue ver aí na tela. Repare que esse monarca que está na capa do Leviatã, ele é formado, o corpo dele é formado por inúmeras pessoinhas, pode ver aí, você vai ver no desenho. Essas pessoinhas representam a população, os governados, né? Ele é como se fosse a soma da vontade de todos os governados. Na mão direita ele carrega a espada representa o poder militar, ou a força do Estado. E na mão esquerda ele carrega o cetro representa o poder eclesiástico. Ou seja, este monarca ele tem que ter o poder da representação popular, tem que ter o poder das armas e tem que ter o poder eclesiástico. Todos esses poderes juntos na figura de um único cara, para que ele tenha essa força irresistível e impossível de desobedecer de um Leviatã. Vocês já viram isso na religião do Império Romano, né? Para citar um exemplo. Mas as outras religiões também funcionavam de forma semelhante, como nas religiões egípcias, enfim. Essas religiões anteriores, elas muitas vezes elas são uma releitura de uma versão ainda mais antiga ou uma absorção, né? Como aconteceu, por exemplo, quando os romanos, eu expliquei isso na aula passada, quando os romanos entram em guerra com os gregos, eles vencem os gregos belicamente, ou seja, na porrada, eles vencem os caras na porrada, só que culturalmente os gregos eram muito superiores. E daí o panteão grego se torna o panteão romano. Só muda o nome. Porque a dualidade do panteão grego é entre Zeus e Cronos. Cronos era o pai de Zeus, e Cronos ele comia os próprios filhos para evitar, porque ele recebeu uma informação de um oráculo de que um dos seus filhos iria destroná-lo. E para evitar que os seus filhos o destronassem, ele ia lá e comia os próprios filhos. Zeus acaba sendo protegido por sua mãe, Reia, e Zeus volta e enfrenta o seu pai. Ele dá uma poção para o pai, que o pai vomita os filhos anteriores. Zeus vence seu pai, ele mata o seu pai, e se torna o rei dos deuses. Aí a dualidade grega é Zeus como a versão boa de Deus e Cronos como o lado mal de Deus, assim, o culto da morte. Não à toa que Cronos ele é representado como uma foice, aquela foice da morte, né? Aí isso é absorvido pelos romanos e se torna Júpiter, que no caso é Zeus, e Saturno, que no caso é Cronos. Mas é a mesma história, a mesma coisa. E essa religião que eu acabei de descrever, na religião grega, que se torna romana, ela é a religião que justifica a estrutura do Estado romano. Por isso que naquele slide que eu mostrei para vocês, que eu vou até mostrar de novo aqui, peraí, o imperador romano, ele está com, aqui, pronto, o imperador romano, ele está pintado de vermelho, porque neste momento, o imperador, ele não é só um chefe de Estado, ele não é só o César, ele é o próprio Júpiter, porque ele está vestido de vermelho. Ou seja, ele está com um manto vermelho, ele está com a coroa sobre sua cabeça, essa coroa dourada aí de louros, que na verdade era de ouro, né? E o rosto pintado de vermelho. Ou seja, ele neste momento ele é a autoridade eclesiástica e ele é a autoridade de Estado. Justamente o que o Thomas Hobbes está propondo aqui, ó. Cadê? É exatamente o que o Hobbes está propondo. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem um livro que eu li para fazer, inclusive, o conteúdo dessa palestra, que é esse livro aqui, ó, Antropoteísmo, do professor Orlando Fedeli. Ele não é tão fácil de achar, não. Só compra, se não me engano, pelo site da editora, né? A editora dele é Montfort. Aqui, ó. Quem quiser comprar, você entra no site da Montfort, você compra. Esse livro aqui, o professor Orlando Fedeli, o finado professor Orlando Fedeli, ele explica que existem algumas heresias que elas são como um rio cárcico. O que é isso? É um rio que você vê, por exemplo, está passando um rio que está descendo para uma região montanhosa. E ele deságua num lago redondo e ele fica desaguando lá. E não transborda. Aí você se pergunta, por que não está transbordando se está caindo mais água? É porque no fundo tem uma falha dentro da rocha que essa água escorre por dentro e a quilômetros à frente ele vai renascer numa fonte. O professor Orlando Fedeli usa essa imagem para explicar que algumas heresias fazem parte da história do homem. E elas são como um casco. Ela, em dado momento da história, ela afunda e some. E lá na frente ela aparece de novo.
E esse paganismo, ele é uma estrutura desse tipo, que na verdade é o antropoteísmo, que é o que dá o nome ao livro do professor Orlando Fedeli, que ele está diz embaixo aqui, ó, a religião, cadê? Aqui, a religião do homem, aqui, pronto. Porque o que ele está querendo dizer é o seguinte, que o gnosticismo, a gnose, esse conhecimento que salva, ou seja, que é o contrário do cristianismo, no cristianismo, para nós que somos cristãos, quer sejam católicos, quer sejam protestantes, o que nos salva não é um conhecimento, o que nos salva é uma pessoa. É a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue no Calvário e remiu os nossos pecados. É essa pessoa que nos salva. Para um gnóstico, o que o salva é um conhecimento, um esforço pessoal. É algo que o faz elevar a uma condição específica, ao qual eles dão o nome de apoteose. O professor Orlando Fedeli diz que essa gnose ela culmina em duas coisas, pelo menos. Ou no panteísmo, que é o culto à criação, ou seja, a pessoa vai cultuar o sol, vai cultuar as árvores, a mãe terra e esse tipo de coisa. Ou você vai cultuar os homens, quer seja você, quer seja outras versões de homens, e essas pessoas são dignas de culto, porque eles conseguiram esse estado elevado, essa apoteose, entendeu? Vamos lá. O que é que acontece? Essa mentalidade que eu falei que tomou a cabeça das elites, ela culmina naquele período que a gente chama de iluminismo. Você vai reparar que sempre existe uma relação entre iluminação, luzes, porque eles até falam o século das luzes, né? A Idade Média, a Idade das Trevas, o iluminismo é o século das luzes, ou seja, agora a luz da razão vai chegar e tal. E deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. A garganta fica seca. Deixa eu ver se tem comentário, que como da outra vez eu estou fazendo meio que um voo cego. Deixa eu ver aqui. Como é que tá? Boa noite, Eric. Tudo bom, meu irmão? Valeu aí pela presença. A aula passada tu estava aí, que eu me lembro. Eu peço para aqueles que não compartilharam ainda, por favor, compartilhem. E deixa eu voltar aqui pro conteúdo, né? Quanto mais rápido a gente acaba. O que acontece? O iluminismo, aqui o que vocês estão vendo é basicamente uma versão iluminista de um grupo de WhatsApp. Porque, obviamente não é um grupo de WhatsApp, mas isso aqui era um clube de debate. Isso virou moda, virou a febre da socialite dessa época. O pessoal fazia as festas e lá eles se reuniam, lotavam salas e todo mundo ia dizer o que achava. Eu acho que as coisas têm que ser assim, eu acho que uma coisa tem que ser assado, e de acordo com a interpretação de fulano e tal. E esse diletantismo ele tomou, assim, ocupava muito a mente dessas pessoas, sabe? Inclusive muitas festas eram dadas em função disso. Tinha alguns oradores que ganhavam mais destaque, daí os caras iam ficando conhecidos e se tornavam aquilo que na Revolução Francesa vai ser chamado de les philosophers, que a gente não chama de filósofos porque não eram filósofos no sentido que Aristóteles ou Platão era filósofo. Eles eram filósofos, mas eu não diria filósofos, eles estavam mais para formadores de opinião. Eram pessoas que, quando chegavam nesses clubes de debates aí, eles diziam algo com uma certa eloquência, com uma certa capacidade de expressão, que os outros diziam, não, é isso aí mesmo, fulano é um ótimo pensador e tal, e ele conduzia essas pessoas, né, a pensar como ele. Isso aqui era o iluminismo. E aqui, porque eu coloquei os pais da Revolução? Porque é nesse ambiente que vai ser gestado aquela mentalidade que vai conduzir a ação dos movimentos revolucionários, que vão descambar no primeiro evento pré-Revolução Francesa, que é a queda da Bastilha, né? E aqui eu coloquei o batismo da revolta, por quê? Porque eu não chamei de revolução. Porque é o seguinte, o termo revolução, ele vai ser a primeira vez usado na história que foi documentado após a queda da Bastilha, após esse evento aí. Porque a queda da Bastilha, ela foi feita inclusive com uma fake news, talvez a primeira fake news da história, né? Foi o Camille Desmoulins, que era um jornalista, veja que coisa curiosa, um jornalista fazendo fake news, né? Quem iria imaginar? Aí o Camille Desmoulins, a população na França estava passando fome, a França estava numa espécie de venezuelização, sabe? Lá atrás, né? O pessoal estava passando fome, estava cheio de problema, tinha instabilidade política, esse tipo de coisa. Parece muito com algum cenário que vocês já viram, ou que vocês, infelizmente, verão no futuro próximo. E daí vem o Camille Desmoulins e faz, pessoal, vê só, vocês estão tudo aí indignados, né? Vou avisar um negócio para vocês. O rei tá vindo aí com as tropas. E ele vai vir pegar vocês, que ele disse que ele vai acabar com essa manifestação de vocês aí na porrada. Então, se eu fosse vocês, eu ia buscar armas para me defender.
Aí a população faz, mas peraí, onde é que tem arma? Ele dizia, tem arma lá na Bastilha. A Bastilha, aquela prisão ali, aquele forte, é cheio de armas. Se vocês entrarem lá, vocês vão pegar as armas e tem como se defender. Aí o pessoal invade a Bastilha. Bastilha era uma prisão grande, mas que tinha pouca gente. Por quê? Porque ela era uma prisão basicamente para preso político. Era uma prisão de gente, não era tipo assim, você é um estuprador, assassino, esse tipo de coisa, você vai para essa prisão. Não. Era algum dissidente político, era algum cara que tinha uma opinião meio bizarra, alguma coisa que estava ferindo a ordem pública, aí o rei fazia um negócio chamado letra de cachê e dizia assim, ó, prende esse cara aí que ele tá dando trabalho, tá? E pegava esse cara e botava lá. Era até para os moldes daquela época, era até uma prisão relativamente humanística, vamos dizer assim. As condições de lá eram melhores do que uma de prisão normal. Aí, inclusive, o cara que estava preso na Bastilha era o Marquês de Sade, né? O cara que dá nome ao termo sádico. Quando a gente escuta assim, sádico é quem? Aquela pessoa que gosta de ver os outros sofrer. O Marquês de Sade era um depravado, era um cara que transava com qualquer coisa que fizesse sombra e se movesse. E talvez algumas até que não se moviam. E ele gostava de fazer maldade mesmo, sabe? Com quem ele transava. É daí de onde vem esse nome. Esse termo sadomasoquista vem daí, sabe? Do sádico. O Marquês de Sade, inclusive, estava nessa prisão. Né? O pessoal invade essa prisão e mata os guardas que tinham lá, que eram poucos, porque ninguém imaginava que alguém iria invadir essa prisão. Chegaram lá, tinham algumas armas, não eram essas armas todas, mas estava faltando pólvora. Aí vem o Camilo Desmolando de novo e faz, ó, sabe onde é que vocês vão conseguir essa pólvora aí, para essa munição, para essas armas aí que você tem? Lá nos Inválidos. Aí o cara faz, mas o que raios é esse, os Inválidos? Os Inválidos eram um hospital de filantropia da igreja, que só tinha padre e freira lá que cuidava dos doentes. E daí vai lá esse pessoal, essa turba ensandecida, vai para lá, mata a freira, mata padre, e quebra tudo, e mata os doentes que estavam lá. E chegou lá, não tinha essa munição toda, na verdade, não era exatamente isso que aconteceu. Inclusive dizem que aquela cena do Senhor dos Anéis, do Game of Thrones, o Jantar Vermelho, dizem que foi baseado na situação que ocorreu depois dos Inválidos, porque cortaram a cabeça dos padres, colocavam nos espetos, assim, os caras faziam uns depósitos, teve uma coisa dessa, sabe? Aí, o que acontece? Depois que isso aconteceu, os caras foram esperar o rei. E o rei nunca veio. O rei nunca chegou. Porque o rei não estava vindo. Isso era uma fake news do jornalista lá, Camilo Desmoulins. E daí a notícia chegou depois pro rei. Perguntaram assim, pô, o rei, o que foi que houve lá naquele local? Aí o rei soube e fez, foi uma revolta, foi? Aí o servo dele disse assim, não foi uma revolta, foi uma revolução. Aí você pode se perguntar, por que ele diferenciou entre revolta e revolução? Porque a ação revolucionária, como eu disse a vocês, o cosmion, a percepção, a localização do homem revolucionário, ela é diferente da localização do homem cristão. O homem cristão se vê dentro da realidade de um jeito. O homem revolucionário, ele se enxerga de outra forma. O homem pagão se enxerga de outra forma. O homem gnóstico se enxerga de outra forma. O homem muçulmano se enxerga de outra forma. Inclusive, tinha um autor muçulmano, né? Me esqueci, aluno do René Guénon, rapaz. Esqueci o nome dele agora. Ele dizia que mudar de religião é como mudar de planeta, não é como mudar de país. Porque, realmente, a estrutura da realidade para você é completamente diferente. E um gnóstico revolucionário, ele tem uma percepção da realidade diferente. Ele entende que alguns movimentos da realidade, eles são como um movimento de astros. Revolução significa literalmente translação. É isso que a gente chama hoje de translação. Que é o movimento de um astro em torno do Sol. E esse movimento, não existe nenhuma força na Terra que você possa fazer que vai impedir isto de acontecer. Ou seja, ele é inevitável. Ele no máximo pode ser previsto, mas evitar não tem como evitar. E quando ele se refere a esse evento como revolução, o que ele está dizendo é o seguinte, isso era inevitável, não havia nada que você pudesse fazer. Eventualmente aconteceria, a gente só estava esperando acontecer. Por isso que eles chamam essas revoltas de revolução, porque eles querem dizer que é algo que não tem como parar. É uma força natural da natureza, era o que eu ia dizer, né? Continuando. E esse evento, né, ele acaba descambando, essa revolta, ela acaba crescendo, tomando o que era, a gente pode dizer assim, o que era um fogo se tornou um incêndio, que foi a Revolução Francesa, né? Essa imagem famosa aqui é a liberdade guiando o povo. Vocês vão reparar que os revolucionários, eles para poder se comunicar, essas sociedades secretas que foram responsáveis pelo fenômeno da Revolução Francesa, em especial a Carbonária, né? Que a Carbonária, como eu disse a vocês,
Na Idade Média, uma corporação de ofício se destacou, que era a corporação de pedreiros, ou seja, a maçonaria, é literalmente isso. E essa uma dessas partes, porque a maçonaria tem várias subsecções, não é um bloco homogêneo, sabe? Muita gente pensa que a maçonaria inteira é uma coisa só, e não é assim. É por isso que existe maçom de direita, maçom de esquerda, enfim, a coisa lá dentro é muito confusa. E uma dessas partes da maçonaria, chamada Carbonária, foi um dos principais responsáveis pelo incêndio chamado Revolução Francesa. E os carbonários, eles eram assim conhecidos porque eles conspiravam no subsolo das residências e lá onde ficava o sistema de aquecimento. Era cheio de carvão, por isso que o pessoal ficava muito cheio de carvão, por isso que era carbonários. E tem aquele espaguete a carbonara, né, que é um macarrão com ovo frito e tal, que era servido comumente nas reuniões dos carbonários. É uma peculiaridade, uma curiosidade dessa história aí. Os carbonários, eles conspiraram, aumentaram esse pequeno fogo que começou na Bastilha, que acabou descambando nesse incêndio que vem a ser a Revolução Francesa, e eles se comunicavam, na verdade até hoje, as sociedades secretas, as irmandades secretas existem até os nossos dias atuais. Vocês vão ver, inclusive na terceira aula, onde eu vou mostrar cada um desses que estão aparecendo, que estão agindo hoje. Eles se comunicam usando a seguinte forma: não faz sentido eu esconder um segredo escrito de uma pessoa que é analfabeta, porque ela não sabe ler. Então, eles falam através de uma linguagem que a maioria da população não sabe ler. E essa linguagem são os símbolos. É por isso que o Guénon diz que o simbolismo, ele é uma linguagem universal. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua, você coloca aquele símbolo, ele vai ter aquele significado, quer seja na língua X ou na língua Y. E nesta imagem aqui, ó, da liberdade guiando o povo, essa figura feminina com o busto exposto, ela é a representação da França, da nação francesa. Seria o equivalente, por exemplo, ao Tio Sam. O Tio Sam não representa a América. A Marianne, ou a Marianne, ela representa a França. E ela é uma representação da Libertas. Libertas é uma deusa romana, veja que coisa curiosa, romana de novo. Você vai ver que tudo isso roda, volta para Império Romano, para a estrutura, para a cosmovisão romana, sempre volta para isso. Ela é a deusa da liberdade, essa Libertas. E ela usa esse chapéuzinho, isso aí chama barrete frígio, né? Ele é uma representação da República, porque eles visavam agora derrubar o reinado, o ancien regime, que era o antigo regime, que era o regime de rei, porque o rei era católico. Então, assim, a gente precisa derrubar essa estrutura que está amarrando o poder de Estado e a gente vai ter que colocar uma nova agora. Aí, portanto, essa liberdade que vem vai guiar o povo para essa república e tal. E eu fiz questão de colocar essa imagem aqui. Isso aqui tem no Palácio do Campo das Princesas, aqui no meu estado, em Pernambuco, né? Se você for lá, você vai ver essa imagem. Isso é um vitral que tem lá. Esse vitral representa a Revolução Pernambucana. E você vai ver que, como eu disse para vocês, o simbolismo é detalhe. Você tem que prestar atenção em cada detalhezinho que tem. Por que aquela coisa está lá? Não é aleatório, ela tem sua finalidade, né? Você vai ver que nessa imagem aqui do lado, deixa eu olhar aqui de perto, porque para mim está pequenininho, na sua tela deve estar grande. Lá no fundo, você vai ver, aqui estão os povos sofrendo e tal, fraco, está o leão sentado e calmo, ou seja, o leão está adormecido. O leão está, não dormindo, mas ele está pacato. Esse leão ainda não se levantou. Isso aqui são representações do povo, o povo querendo se libertar da corte portuguesa que estava aqui massacrando e blá, e toda essa história, né? Que é bem controversa, inclusive. E ao fundo, você está vendo lá no fundo, no além-mar, a Marianne, a mesma Marianne da Revolução Francesa, com seu barrete frígio, segurando um louro, uma coroa de louros, né? Ela representa esse ideal da república. É tanto que você vai ver isso, inclusive, no nosso hino pernambucano, né? A república é filha de Olinda. Ela está longe olhando, ou seja, ela está no além-mar, porque as ideias da revolução não vieram para cá ainda, não chegaram. Mas no vitral seguinte, você vai ver que ela chega. Se você olhar mais de perto, deixa eu olhar aqui mais de perto. Ela já está aqui, inclusive já está segurando a bandeira do Brasil, né? Com o seu lema de ordem e progresso, ou seja, positivismo, ou seja, mentalidade revolucionária de novo, está estendendo a mão, e veja que ela está numa posição elevada, ou seja, ela está em posição de apoteose, enquanto o Brasil, né, a nossa república, nos braços
dessa outra mulher está pedindo apoio a ela para se erguer. E ao fundo você vê o símbolo lá da Libertas de novo, aquela boa e velha deusa romana, entendeu? Esse tipo de coisa se repete, se repete, se repete. Você vai ver isso na Estátua da Liberdade, por exemplo, aquela liberdade lá é Libertas de novo, é a deusa romana da liberdade, né? E aqui você vai ver como é que funciona o imaginário do revolucionário francês. Isso aqui é uma frase do Voltaire, né? O Voltaire, infâmia é o nome que é como Voltaire se referia à religião católica. Ele dizia assim, ó: a infâmia não é para os homens respeitáveis, destina-se ao populacho, foi feita para eles. Jamais tivemos a pretensão de levar as luzes para sapateiros e serviçais. Este é um trabalho para os apóstolos. Ou seja, esse negócio de cristianismo, isso aí é coisa para povão, para gente pobre e ignorante, sabe? Para nós aqui, nós que somos pessoas sofisticadas, nós estamos estudando aquela outra coisa lá que eu já citei para vocês de inúmeras formas. É o ocultismo, esoterismo e todo esse tipo de coisa, né? Aqui a gente vai ver o Denis de Diderot, né? Ou Denis Diderot. Ele diz aqui, ó: essa razão, você repara aqui que a razão está com R maiúsculo, tá? Porque ele não está se referindo à capacidade de comparar coisas assim, fazer a razão e a proporção. Não é isso. Está falando de uma deusa razão, de uma entidade que é suprassensível, a qual eles se referem como razão. Aí aqui ele diz: a razão é para o filósofo aquilo que a graça é para o cristão. A graça impele o cristão a agir, a razão impele o filósofo. Perceba que o Diderot, ele faz uma dualidade entre cristão e filósofo. São coisas assim, diferentes. O cara que usa a racionalidade, ele não é o cara que pensa como cristão. O cristão pensa em outra coisa. O cristão é coisa de povão, entendeu? Essa forma mentes aqui que eu estou mostrando para vocês, isso aqui era a mentalidade de quem organizou a Revolução Francesa. Esse pessoal pensava desta forma. Na verdade, esse pessoal dessa sociedade secreta, eles pensam desta forma até hoje. E isso vocês vão ver lá na terceira aula, né? Essa imagem que pode parecer completamente descontextualizada, é a imagem que faz referência ao que é um cárcico, que é o que vem nesse livro aqui, né, que eu já mostrei para vocês, Antropoteísmo, do professor Orlando Fedeli, aqui em cima, tá vendo? Isso é um cárcico, entendeu? Eu não vou usar esse slide para muita coisa, não. O que é que acontece? O nome desse curso é A Salvação pelo Estado, porque o esquerdismo é anticristão. E teve uma vez que eu comecei a dar uma aula sobre isso, e lá pelas tantas, uma senhora me perguntou: o que raios é esquerda? Eu não entendo direito esse negócio. Então eu achei por bem, por mais que muitos de vocês saibam as definições de direita e esquerda, eu achei por bem dar uma explicação rapidinha do que é isso, para não deixar essa lacuna aberta e não cometer a gafe que eu cometi da outra vez. Direita e esquerda, essas definições políticas, elas surgem no parlamento da Revolução Francesa, no parlamento revolucionário. Depois que o pessoal matou o rei, matou um monte de gente e tal, não sei o quê, eles tiveram que arrumar a casa. Criaram lá a assembleia, sentaram lá e começaram a discutir: a gente vai fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que fazer aquilo outro, blá. E como numa sala de faculdade, por exemplo, você chega num curso de nível superior, numa faculdade, no colégio, seja lá onde for, você chega lá, nos primeiros dias, a organização é meio caótica, cada um senta onde dá. Só que à medida que o curso vai passando, a gente vai conhecendo aquelas pessoas que a gente mais gosta, aquelas que a gente tem menos afinidade e tal, e daí os grupos, as panelinhas começam a se formar. Você naturalmente começa a sentar próximo dos seus amigos e assim as coisas vão tomando uma certa formação. E no parlamento da Revolução Francesa não era diferente. Os grupos começaram a se formar, quem concordava mais com isso começava a sentar em determinado lugar e, curiosamente, foi por uma coincidência mesmo, assim, veja que coisa curiosa, e foi uma coincidência que a Bíblia já havia previsto, ó, há muito tempo. Porque quando eles dizem lá: o coração do sábio se inclina para a direita e o coração do ímpio para a esquerda, aí por uma coincidência no parlamento da Revolução Francesa, os caras que diziam assim: peraí gente, peraí, a gente já cortou a cabeça do rei, a gente já fez um monte de coisa, já foi um sangueiro arretado, vamos arrumar a casa, pô. E esse negócio de levar a revolução para fora não vai dar certo, até porque assim, a gente tem que resolver o problema da gente primeiro, né? Esse pessoal coincidentemente sentou à direita do parlamento. E o pessoal que dizia que porra nenhuma, rapaz, tem que cortar mais cabeça mesmo, a gente vai cortar a cabeça de geral e vai tocar o terror e vamos levar a revolução para o mundo inteiro, porque tem que espalhar isso no mundo inteiro, não é só aqui não. As luzes não foram só para ficar aqui na França, tem que levar para o mundo inteiro. Esse pessoal sentava à esquerda. Ou seja, existe uma correlação entre sentar à direita e ser reacionário, ou seja, esboçar a reação àquele movimento revolucionário, e sentar à esquerda e ser mais revolucionário, ser incendiário, entendeu? É daí de onde vem essas referências de direita e esquerda, que as pessoas tendem a acreditar. Como eu vi, sim, eu vi esse trecho
da live da Anitta. Pode me xingar nos comentários aí à vontade. Na live da Anitta, ela falou assim pra mulher, ela perguntando pra uma galega lá, e faz: o que é direito, o que é esquerda, e eu posso não ser nenhum dos dois? Ou seja, ela nem sabe o que é, ela já discorda. Eu não sei nem quem são vocês, mas eu já quero ser outra coisa. E eu digo pra vocês com convicção que em política você não pode não ser nenhum dos dois, não tem como. Não existe esse negócio de centro. Eu sou de centro, não sou nem direito nem esquerda, isso não existe. Porque é o seguinte, você vai dizer: ah, mas eu não concordo com tudo que... Saiba que ninguém concorda com tudo que... de ninguém. Ninguém nem concorda com tudo que de si próprio. A gente discorda de próprias coisas que a gente fez, imagine dos outros. Mas quando você tem uma determinada forma de agir politicamente, você vai tender para um dos lados. É natural que assim aconteça. Óbvio que nem todo esquerdista vai ser um incendiário, destruidor e matador de gente. E nem todo direitista vai ser o santo santoro, que não sei o que. Não é assim. Mas, naturalmente, as pessoas terão essas tendências. E por elas serem definições espaciais, que fazem referência a direções no espaço, as pessoas pensam que se há direita, há esquerda. E isso não necessariamente é verdade, porque na Coreia do Norte não existe ninguém de direita. Na Rússia, da Revolução Russa também, quem era de direita estava decapitado. Aí no parlamento da Revolução Francesa, quem era de direita também estava decapitado, porque mesmo esses caras que estavam à direita do parlamento, eles ainda assim faziam parte do movimento revolucionário. Ou seja, eles não eram tão, no sentido moderno dos termos, eles não eram tão de esquerda, eles eram menos de esquerda, mas ainda assim eram de esquerda. Continuando, né? O que é que acontece? Existe uma fórmula alquímica que... Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho, que minha garganta tá... Deixa eu ver os comentários aqui como é que estão, se tem alguma coisa. A gente já tá em 51 minutos, eu espero acabar o mais rápido possível para não tomar o tempo de vocês. Porra, velho, o Erinho tá me dizendo que tá caindo, ó. É fogo, velho. Essa internet tá um lixo. Eu agora vou ter que continuar. O que é que acontece? A fórmula alquímica, ela diz que para poder você moldar o metal, você precisa usar o método solve et coagula, ou solve e coagula, dissolver e coagular. Em linguagem simbólica, você vai perceber que na Bíblia, por exemplo, quando diz assim: no princípio era o verbo, e o Espírito Santo pairava sobre a terra, sobre o céu, sobre as cidades, ele pairava sobre as águas. Por quê? Porque as águas não têm forma. A água não tem forma. A água toma a forma daquele objeto que você colocar lá. Ou seja, a água ela está à disposição da moldagem, de sua moldagem. O processo de solve é justamente levar aquela estrutura sólida à sua estrutura de água, à sua formação caótica. Você vai dissolver aquela estrutura para que ela tome uma forma líquida e daí então você colocar o enxofre para cristalizar aquela coisa e tomar uma forma nova. Esse era o método de moldar o metal e também é o método de se aplicar uma revolução. Foi assim implantado na Revolução Francesa, quando o Camille Desmoulins diz para a população: gente, o rei está vindo aí, gerou aquela revolta que acabou virando aquele incêndio que é a revolução. Isso era o processo de solve, ele estava dissolvendo as bases sociais do antigo regime, né? Da estrutura da França, estava dissolvendo aquilo para criar uma nova estrutura. E essa nova estrutura tem que vir, ela sempre tem que vir, esse sal, esse enxofre que entra na equação, ele sempre é alguém muito autoritário e muito rígido com o povo. E neste caso da Revolução Francesa, ele foi o Napoleão Bonaparte. Se a gente entende que as grandes navegações, elas são a continuação, elas são uma extensão. Quem já estudou esse negócio da história, eu não vou entrar nisso agora. Mas as grandes navegações, elas são uma extensão das cruzadas, elas são uma consequência, elas são as cruzadas em mar, além mar. A Revolução Francesa, ela se estende, ela se torna internacional através deste carinha aí, ó, Napoleão Bonaparte. O Napoleão, ele vai... Pessoal, deixa eu fazer um negócio. Eu tenho que ir no banheiro. Eu tô tentando ser o mais rápido possível, mas eu preciso ir no banheiro, rapidinho. Pera aí.
Agora sim, agora eu posso fazer com calma, porque eu estava falando na pressa. Eu estava falando com muita pressa porque eu estava querendo ir no banheiro, entendeu? Mas não dava, tem algumas coisinhas ainda para apresentar para vocês, uns 10 ou 15 minutos, né? O que é que acontece? O Napoleão, ele vem com a ideia imperial, e um império, ele precisa ocupar espaço, ele precisa dominar nações para crescer. O império só se mantém em pé enquanto ele está dominando outras nações. O Napoleão vem com essa ideia, entendeu? E você vai reparar, como eu havia dito para vocês, quem participa de sociedade secreta, a maneira como as sociedades secretas se comunicam pelo mundo é de uma maneira que tem que ser exposta, tem que estar a olho visto, mas a população não pode entender, portanto você tem que se ater a detalhes. Repare que na foto da direita, você vai ver aí que o Napoleão Bonaparte ele está com a mão oculta. Isso é um símbolo, isso faz referência a um poder oculto que gere a ação política. Eu me esqueci quem foi o pensador, não sei se foi o Crane Brittle, que ele disse que o povo não faz revolução, nunca se faz, o povo não faz revolução, o povo é objeto da revolução. O povo, a revolução, ela começa gestada nos corações e nas mentes. O processo, o efeito direto dela é sempre uma consequência. Foi assim no Iluminismo. O Iluminismo ele começa, é o momento em que as ideias revolucionárias estão ocupando o imaginário da população. E a Revolução Francesa é uma consequência, como eu disse, do Iluminismo. Né? Essa pose do Napoleão, você vai reparar lá que ele está com o florete tá ali no canto, não sei se está dando para ver o tamanho da sua imagem aí na tela, porque para mim está pequenininho. O florete está ali no canto, ou seja, o poder, vocês lembram lá do símbolo do Leviatã, né? A espada, o poder militar, está ali no cantinho, ali nessa imagem à direita, né? Tem um florete ali no canto. No lado esquerdo, você vai reparar que ele não tem florete. Ele já está, ele está usando o cetro, ou seja, o poder eclesiástico, ou seja, o Napoleão já está numa condição de apoteose. Ele já não é na imagem da esquerda, né? Na imagem da esquerda ele já está se divinizando, já está se tornando um além-homem, algo acima disso aí. Você vai ver que essa pose aí da mão oculta, ela não é uma pose assim, não foi uma coincidência, sabe? Que alguém pode pensar, não, ele colocou essa mão aí por um acaso e tal. Você pode acreditar, você pode dizer assim, não, é a teoria da conspiração. Ou pode acreditar na teoria da mera coincidência, como você vai ver em todas essas imagens aí. Aí vocês estão vendo o príncipe Harry usando a mão oculta, né? De novo. Ou você acha que ele estava andando e de repente assim, ele, vou colocar a mão aqui e vou tirar esta foto enquanto estou andando. Quem é que anda só com uma mão escondida dentro do colete? Isso não ocorre, né? O Stalin, a mesma coisa, ele colocou aí. Tem o Marx também com a mão direita oculta, tem o Mozart e no cantinho ali tem o George Washington, né? Aí assim, isso é um símbolo, eles estão dizendo que por trás ali há alguma ação de sociedade secreta, há alguma ação de poder oculto atuando por trás disso, de seu movimentar pela história, né? Aqui você vai ver George Washington em uma outra condição diferenciada. Ele está apontando para cima, tal qual como Napoleão, enquanto segura o cetro, que ele não aponta para cima, mas você percebe que a posição dele é um pouco mais voltada para o céu. E nesta posição aqui, George Washington alcançou aquilo que a gente chama de apoteose, porque apoteose não é o momento que a escola de samba faz sei lá o que, não é isso não, sabe? Apoteose é o homem alcançar, um ser humano alcançar uma condição divina. Ele sair da sua posição de simples ser humano e alcançar um status de Deus. E o George Washington aqui nessa condição ele está de peito nu, porque um Deus, ele, via de regra, ele é representado dessa forma. Você vai ver que Saturno é assim, Júpiter é assim, Libertas é assim, ou seja, ele está de peito nu, eu agora sou um Deus, né? E aponta para cima, ou seja, aqui é para cá, nessa posição transcendente que eu estou, e a espada em sua outra mão, né, ela aponta para o chão e tal. Você vai reparar que parece muito com a posição daquela imagem do Baphomet, que mais tarde vocês vão ver. E vocês têm que lembrar o seguinte, essa apoteose, deixa eu seguir para o próximo slide, essa apoteose, né, a promessa do paraíso, é a promessa do paraíso dos gnósticos. Porque para nós cristãos, né, essa vida ela é uma passagem, assim como a vida embrionária no útero da mãe é uma preparação para esta vida que nós estamos agora. E esta vida é uma preparação para a próxima que virá, de acordo com a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Para um gnóstico não é assim. Para um gnóstico, que ele acredita que a salvação advém de um determinado conhecimento, existem
duas formas de você interpretar a realidade. Uma é você buscar a apoteose, que é essa autodivinização. É você alcançar, através de feitos heróicos, uma condição superior a de um simples ser humano. Vós sereis como deuses. Vocês sabem muito bem, vós sereis como Deus. Vocês sabem muito bem quem foi que fez esta promessa, né? Quem fez essa promessa foi a serpente. A serpente, no paraíso, fez essa promessa para Adão e Eva, dizendo assim, olha, se vocês comerem deste fruto, se vocês entrarem, se vocês adquirirem esse conhecimento, se vocês entrarem por este caminho, vós sereis como Deus. E a promessa, a apoteose, é uma busca, é essa busca especificamente, entendeu? Para a nossa cosmovisão cristã, né? E seguindo mais adiante, essa imagem daqui, que muita gente vai olhar, meu Deus do céu, essa é a imagem de Satanás. Não está errado dizer isso, não. De certa forma é isso mesmo, mas o que você precisa entender de novo é aquilo que eu estava falando sobre simbolismo. O que acontece? Numa mão, a mão direita, você vê que ele está apontando para cima, a mão esquerda ele aponta para baixo. Nada, absolutamente nada nesta imagem está aí por um acaso. Tudo significa alguma coisa. É claro que eu não vou tratar de cada aspecto dela, mas para você entender logo de cara, o que ele está dizendo é que neste caminho da gnose, nessa via da gnose, existem dois percursos. Tem o percurso da mão direita, que aponta para cima, que busca a apoteose, que busca o homem se tornar como Deus. Essa é a chamada a via destéria, ou o caminho da mão direita, ou a via da pomba. E existe o caminho da mão esquerda, que aponta para baixo. Veja que embaixo, a parte de baixo do Baphomet, essa é a imagem do Baphomet, né? Vocês sabem disso. A parte de baixo perceba que os pés dele são de bode, ou seja, o lado animal dele. A parte de baixo te aponta para os teus instintos mais baixos enquanto humano, que é o caminho sinistro, ou o caminho da mão esquerda, ou a via da serpente ou do dragão. É tudo a mesma coisa. Caminho da mão esquerda, caminho sinistro, caminho da serpente ou do dragão é uma coisa. Caminho da mão direita é o caminho da pomba, o caminho da estéreo, né? Aí o caminho da mão esquerda ele te aponta para os seus instintos mais animais. No que esses caminhos são? Como é que a gente pode encontrar isso paralelo fora desse desenho? Como é que eu posso usar exemplos práticos disso, né? Eu estou vendo que minha internet não está muito boa. Enfim, deixa eu botar uma outra coisa. O Saturno, como eu falei para vocês, eu sempre vou voltar para Império Romano, eu sempre vou voltar para religião grega, enfim, paganismo de uma maneira geral, né? O Saturno, ele era o deus, ele era a representação do mal, da dualidade romana, né? No caso Saturno. Saturno e Cronos são a mesma pessoa, né? Só que Cronos era no grego e Saturno era no romano. Já expliquei isso para vocês. Saturno ele é representado com a foice ou a gadanha. É isso aí que vocês estão vendo na tela, né? A lâmina da morte, sabe? O caminho da mão esquerda aponta para Saturno. Por quê? O Saturno, ele, para impedir que os seus filhos tomassem o seu lugar, ele fazia o que precisava, ele fazia tudo o que ele queria. Ele seguia a sua vontade. Eu vou garantir a minha posição aqui, e se vier um filho meu, eu não vou nem deixar meus filhos crescerem. Eu vou lá e como, eu os devoro. E daí ele matava os próprios filhos, ele comia os próprios filhos para manter a sua posição. O caminho da mão esquerda é o caminho do faz o que tu queres, pois há de ser o todo da lei. É o caminho que o Aleister Crowley propõe no livro da lei, no Telemann, naquela religião Telemann dele. O faz o que tu queres. É aquela frase que você vê na música do Raul Seixas, sabe? Tem aquela música Viva a Sociedade Alternativa. Que, inclusive o Raul Seixas, nessa música ele cita lá Aleister Crowley, lá pro final, né? Raul Seixas, eu não sei se ele era seguidor desse caminho, mas certamente ele era admirador do Aleister Crowley. O caminho da mão esquerda, ele diz, faz o que tu queres, pois há de ser o todo da lei. Esse negócio de moralidade, transcendência é besteira. Entregue-se aos seus apetites, faça como você quiser, porque a sua vida é isso aqui mesmo, foda-se. O resultado óbvio disso é você se entregar aos seus instintos mais baixos. Não à toa que esse pessoal que acredita nesse caminho, o pessoal que frequenta aquela... que deve existir ainda, é a Irmandade de Saturno, que eu não pus slide dela aqui, eu acho que não pus slide dela. Esse pessoal, ele faz culto orgiástico, era sacrifício de bebês, tudo aquilo que você via na antiguidade, né? Aquele culto de Moloch é o faz o que tu queres. E tem o outro caminho da mão direita, que é o culto onde o homem busca superar a sua condição de homem e se tornar acima, ou seja, sereis como Deus, é a promessa da serpente no paraíso, né?
E esse culto ele é representado por Júpiter ou Zeus. Por quê? Júpiter era o filho, ele estava na condição de filho de Saturno, né? Ou Zeus estava na condição de filho de Cronos. E ele, ao tirar os seus irmãos de dentro da barriga de Saturno ou Cronos, ele salvou os seus irmãos, matou o seu pai e foi alçado à condição de Deus dos deuses. Ele foi colocado acima do panteão normal, por isso que Zeus é o deus dos deuses. Ele é o principal deus do panteão, né? E esse é o caminho de Júpiter, você buscar ser como Deus, é buscar a apoteose. E você vai reparar, como eu disse no título da palestra, porque o esquerdismo ele é anticristão. O esquerdismo moderno que a gente conhece está incluso dentro da ideia de globalismo, que vai ser o conteúdo da próxima aula. Assim, o conteúdo da terceira aula não vai se focar mais no esquerdismo em si, mas desse destino dos tempos modernos, que é o globalismo, né? E você vai reparar que o caminho da mão esquerda, o caminho gnóstico da mão esquerda, ele aponta para os cultos de Saturno ou Cronos, que é representado pela foice. E o caminho da mão direita, gnóstico, que é representado pela força de Zeus, que é representado pelo martelo. A soma desses dois símbolos, ou seja, chegou lá onde é que eu quero chegar. A soma desses dois símbolos é a foice e o martelo. Que muita gente acredita que não, essa foice e o martelo, na verdade, são os trabalhadores da cidade e os trabalhadores rurais. É um cacete, porque teria inúmeras outras formas de você representá-los que não essa. Você usar especificamente o símbolo de Zeus e de Saturno num movimento que foi fundado por um cara, no caso Karl Marx, que dizia: eu quero destronar Deus. Coincidentemente, o símbolo deste movimento é a foice e o martelo. É isso que eu quero dizer. O que a cosmovisão deste movimento, desta mentalidade, ela é anticristã porque ela é pré-cristã, ela é pagã. Esse pessoal não pode ser cristão. Inclusive, o Papa Pio, não me lembro, um dos papas, inclusive, colocou uma sentença que exclui a pessoa, que excomunga a pessoa automaticamente se você contribuir com organizações comunistas, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o Papa tinha consciência dessa forma mentes do movimento revolucionário, no caso comunista especificamente. Comunista, socialista, deu o nome progressista, o nome que você quiser. E esse, como todo o diabo tem vários nomes, né? O que acontece? Esse passar que a gente deu pela história foi para mostrar para vocês de onde vem a estrutura mental, a cosmovisão, ou a forma mentes, ou o cosmion do movimento revolucionário. A gente chegou até um período pré-Primeira Guerra, Segunda e tempos modernos, e agora, como eu disse a vocês na próxima aula, na terceira, que será apresentada pela Confraria do Vital, não será mais aqui no meu perfil do Facebook, eu coloquei aqui no perfil, que foi justamente para a gente guardar isso, para poder guardar esse conteúdo, para mostrar depois para as outras pessoas, porque lá as pessoas vão ver a terceira e vão se perguntar cadê a primeira e a segunda. Eu vou dizer, ó, assista aqui no meu Facebook. Mas nessa terceira aula eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona hoje e como este movimento que é pagão foi absorvido por outras forças acima disso, que também são pagãs, obviamente, né, são satânicas. Não é à toa que é dito para a gente, assim, é arquisabido por todo mundo, que o governo global, esse governo que visa ocupar todo o planeta Terra, é o governo do anticristo. É o governo que prenuncia a chegada de uma coisa que é inversa. É o Cristo ao contrário, entendeu? É isso aí, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá. Eu não sei, porque como eu disse, eu estou fazendo um voo cego. O meu colega tinha dito que estava caindo. A Derbal entrou aqui, ó, meu amigo Derbal. Não sei quanto tempo vocês entraram. Tem pouquíssimas curtidas aqui. Eu esperava um pouquinho mais, mas também 1h10 quase, é foda, né? É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço muito aqui. E até a próxima aula, que logo eu anunciarei no meu perfil mesmo normal por texto, apresentando a próxima aula, beleza? Abraço para todo mundo, até a próxima.